Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo aí sobre todas aquelas forças, situações que se levantam contra a nossa vida, que tentam sabotar a nossa jornada. Então nós vamos falar sobre todos essas forças que tentam nos sabotar a nossa jornada. E lembrando que a ideia não é só identificar os sabotadores, mas acima de tudo encontrar estratégias práticas para nós vencermos, né, vencermos esses gigantes que se levantam contra nós e assim nós possamos avançar na nova vida que Cristo tem para nós. Amém? Então vocês que ainda não participaram das primeiras lives, só para dar um contexto para vocês, nós cremos que a palavra de Deus diz que em Cristo nós fomos chamados para viver uma nova vida, né? Só que nós sabemos que essa nova vida ela não começa, ela não acontece da noite para o dia, é um processo, é uma conquista. E nessa conquista, nessa jornada, nós sabemos, tanto por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, quanto também pela própria prática, que existem forças que querem sabotar essa jornada, que querem nos impedir de viver a plenitude da vida de Deus, né? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu creio que a nova vida em Cristo ela é abundante, ela é plena, ela é rica, ela é completa, ela é cheia de propósito. E nós temos que avançar, como o apóstolo Paulo fala para nós, né? Esqueça as coisas que ficam para trás e avanço para as coisas que estão à minha frente. Eu vou em direção ao prêmio, que é a nova vida que Jesus prometeu para nós. Amém? Então, a Deus até colocou, é uma luta diária. É uma luta diária, é uma conquista, né? A gente vai lutando e vai conquistando, avançando na conquista dessa nova vida que Cristo Deus deu para nós, para cada um de nós, né? Então, a ideia dessa série é nós olharmos, identificarmos tudo aquilo que se levanta contra nós ou que se levanta contra o projeto de Deus na nossa vida, para que a gente possa então lutar com as ferramentas corretas e vencer, né, todos esses adversários. Na semana passada nós falamos a respeito da natureza humana, né? Foi o primeiro sabotador. A mente, né? A mente humana, né, que está ligado aí à natureza humana, e o quanto nós precisamos renovar, né, a nossa mente, o quanto nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, para que a gente então possa fazer as escolhas certas, a gente possa vencer toda a fortaleza na mente, né? E essa noite nós vamos falar sobre um outro sabotador que também está ligado à mente humana, ou à maneira de nós pensarmos, ou o modelo mental de cada um de nós, que é a cultura. Amém? Então o tema dessa noite hoje é a cultura. Como a cultura ela pode ser um sabotador na nossa vida? Como que a cultura pode ser um adversário, uma barreira, né, para que a gente avance naquilo que Deus tem para as nossas vidas? O Douglas está colocando aí na 2 Coríntios 10, que fala sobre isso, né, sobre a natureza humana. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema voltado para a cultura, tá? Eu queria só estabelecer, se você quer ler 2 Coríntios 10? 2 Coríntios capítulo, 10. Né? O capítulo, né? O que Paulo fala, né, que ele avança. Uhum. Amém, queridos? Então, nós vamos começar a refletir a respeito da cultura humana e trazer alguns insights importantes aí para a tua vida e na verdade não só um insight, um entendimento sobre cultura, o que a Bíblia fala a respeito de cultura, qual deve ser nosso posicionamento e qual deve ser a cultura que vai de fato definir a nossa vida e entendermos aí como que ela pode sabotar a nossa caminhada. Amém? Então a cultura, eu vou ler alguns conceitos a respeito de cultura para a gente entender, né, contextualizar primeiro e depois nós avançarmos no entendimento
do que a palavra de Deus fala a respeito disso. Então, o que é a cultura? Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade. Amém? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de todo tipo de... todo esse conjunto, né, esse complexo de conhecimento, de crenças, de mentalidade, da arte, da moral, da lei, de um grupo específico de pessoas, né? A cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos em que envolve conhecimento, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceito de universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Então, o que é a cultura? A cultura a palavra cultura, ela vem da palavra cultivo, né? Então, a cultura é todo esse conjunto de crenças, valores, comportamentos, ética, moral, enfim, que são cultivados por um determinado grupo, por um determinado povo, né? Por uma determinada nação. E a cultura, ela molda, a cultura, ela influencia diretamente as nossas vidas, né? A forma como nós pensamos, as nossas crenças, valores, comportamentos e etc. Ou seja, todos nós somos influenciados pela cultura, né? Ou seja, todos nós temos uma cultura estabelecida nas nossas vidas. Ou seja, nós somos o conjunto de tudo isso que nós falamos, né? De tudo aquilo que nos influencia, direto ou indiretamente, somado à nossa personalidade, que é de cada um, né? Ao gênio, que é de cada um. Então nós somos a soma de tudo isso, né? Então nós temos a cultura familiar, por exemplo, né? Então eu cresci num ambiente, né, familiar. Então a minha família, ela cultivou culturas, né, que influenciaram a minha vida. E a Kika, ela vem de outra família com outra, né, com outra cultura. E é interessante que logo que nós nos conhecemos, passamos a conviver, nós fomos identificando, né, diferenças de hábitos, diferenças culturais, de tradições de família que cada um trazia consigo, né? Isso é muito claro, é muito fácil identificar, e você vai perceber isso também na tua vida. Então nós temos a cultura familiar, nós temos a cultura regional, né? Por exemplo, o Brasil, que é um país continental, nós temos várias culturas, diferentes culturas, né, por região. Né? Quando nós saímos da região sudeste, ali, especificamente de São Paulo, e nos mudamos aqui para Florianópolis, né, logo que nós chegamos, nós já fomos identificando outros hábitos, outros olhares com relação à vida, comportamentos, né, totalmente diferentes, a gente teve que se adaptar a eles. Outro ritmo de vida, tudo isso diz respeito à cultura regional, né? Nós temos a cultura nacional, então, né, enquanto nação, enquanto povo brasileiro, né, nós também temos uma cultura que ela acaba transcendendo aí as regiões, né, características do brasileiro que transcendem, ou seja, que a gente consegue enxergar em toda uma população. Nós temos a cultura de massa, que é aquela cultura que hoje é disseminada pelos meios de comunicação, pela internet, né? Essa globalização, também existe essa cultura que ela se estende de uma maneira mais global,
enfim, a cultura ela pode se manifestar desde o âmbito familiar até para um âmbito de massa, né? O fato é que ela faz parte da nossa vida, né? Ela molda a nossa vida, ela influencia diretamente a nossa vida e portanto, ela pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar, né? Ela pode ser uma cultura que está alinhada com princípios do reino de Deus ou não, né? Então a ideia hoje é a gente pensar um pouco sobre isso e na verdade a gente vai dar um passo além da cultura humana, daquilo que a gente percebe na nossa caminhada, no nosso dia a dia. O fato é que é interessante quando a gente começou a viajar, né, bastante com a missão, né, a gente teve a oportunidade de participar de conferências com 20, 30 nações. Quando a gente participa mais regionalmente, localmente, essa questão da cultura a gente não é tão perceptível, não é tão consciente, né? Sim. Porque a gente vive aquilo que a gente vive. Você sente a diferença, mas ela não grita, né? Assim, ela não é uma coisa que grita. Né? Mas quando você começa a se relacionar com pessoas que vêm de outros contextos, né? É muito gritante a diferença, a visão de mundo, né? Coisas que são importantes em certas nações que na nossa não é importante, seja de comportamento, seja de hábito, sejam de valores. É muito interessante isso, né? E ok, isso é normal, faz parte da caminhada de cada um e eu creio que nesse aspecto as culturas elas somente são diferentes, são formas diferentes de ver a vida, formas diferentes de viver, né, a vida, de ver a vida, de experimentar a caminhada. E não existe necessariamente uma cultura melhor que a outra. Sim, são diferentes. Por exemplo, né, a cultura japonesa, por exemplo, que ela é um pouco mais introvertida, menos expansiva, né? Ela é bem diferente, de repente, da cultura italiana, né? Sim. Que fala pelos cotovelos, que fala alto, né? Que se expressa de uma maneira diferente. Todas elas têm, né, coisas boas e ruins e ok, né? Essas diferenças elas fazem parte da vida. Mas eu queria trazer para vocês, eu quero trazer para vocês uma reflexão que vai um pouco além disso. Amém, queridos? E aqui eu creio que vai ser uma reflexão profunda e um desafio para a tua vida de um posicionamento com relação à cultura. Amém? Quando Jesus ele veio, né? E quando ele começou o seu ministério, nós sabemos, por aquilo que os evangelhos nos contam, que quando Jesus veio, ele trouxe consigo o reino de Deus, né? Por isso ele dizia assim, olha, é chegado o reino de Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra foi inaugurar o reino de Deus. Amém, queridos? Né? Então, isso está ali nos evangelhos. O João, né? Ele, antes mesmo de Jesus aparecer no cenário, né? João Batista já pregava a respeito do reino de Deus. Olha, né, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, quando assumiu o ministério dele, ele intensificou ainda mais essa mensagem a respeito do reino de Deus. Mas na verdade Jesus ele não veio somente inaugurar o reino de Deus, como ele trouxe consigo a cultura do reino, ou seja, tudo aquilo que é cultivado no céu. Amém, queridos? Quero que você apegue essa revelação, que você entenda esse princípio espiritual. Quando Jesus trouxe o reino, ele trouxe consigo a cultura do reino. Ele trouxe consigo e começou a revelar a nós
tudo aquilo que era cultivado no céu, ele começou a trazer para a terra, ou seja, os valores do céu, né? Os princípios do reino de Deus, ele começou a trazer e começou a manifestar aqui na terra, né? Se nós notarmos ali na oração do Pai Nosso, né? Eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? A gente já estudou bastante sobre isso, já oramos muito sobre isso. Lá no versículo 6, no capítulo 6 de Mateus, versículo 10, diz lá, né? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Presta atenção no que Jesus estava dizendo aqui. Então os discípulos perguntaram para Jesus como a gente deve orar, né? Eles queriam aprender a orar. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E aí, logo no início da oração, ele fala assim, venha o teu reino, né? Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, que o teu reino, Senhor, se manifeste, que ele venha sobre nós. E que a tua vontade, ela seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então o que Jesus estava dizendo? O que a oração pede é que aquilo que acontece no céu passe a acontecer na terra. Ou seja, aquilo que existe no céu passe a existir na terra. Que a cultura do céu esteja alinhada com a cultura da terra. Se manifeste na terra. Vocês entenderam a ideia, pessoal? Então, Jesus, quando ele traz o reino, ele traz consigo a cultura do reino. E é interessante porque Jesus, ele era judeu, né? E ele nasceu debaixo da lei, como diz os evangelhos, né? Mas Jesus, ele em nenhum momento ele se limitou a viver a mentalidade e os valores da cultura humana e terrena. Jesus ele foi revolucionário nisso, porque Jesus ele foi moldado, ele estava sendo influenciado diretamente pela cultura do céu, pela cultura do reino e não pela cultura humana. Por isso que Jesus ele quebrou muitos paradigmas. Por isso que Jesus muitas vezes escandalizou os religiosos, né? Os líderes da época, porque ele, por exemplo, curou pessoas no sábado. E a cultura dizia que isso era proibido, né? A cultura e a própria lei dizia, né, que no sábado não podia curar ninguém. E Jesus curava. O que ele estava querendo dizer com isso? Né? Eu não estou limitado à cultura dos homens, eu estou trazendo a cultura do reino. Né? Jesus ele conversou com aquela mulher samaritana no poço, né? Não era da cultura o homem dirigir a palavra para a mulher, ainda mais sendo samaritana. Sim. E para os judeus os samaritanos eram considerados um povo impuro, né? Então Jesus mostrou mais uma vez a cultura do céu, né? A Bíblia diz que Jesus era conhecido como amigo dos pecadores, né? Uhum. Ele se sentava junto com os pecadores, com aqueles que a cultura dizia que eram sujos, impuros, que não, Jesus estava no meio deles. Ou seja, Jesus ele foi muito além da cultura humana, né? Agora, eu queria que você pensasse no seguinte: quando você encontrou com Cristo, quando você aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Amém, queridos? A Erika está falando, a cultura de Deus que quebra paradigmas, é isso aí. Né? É outra cultura, né? É outra realidade, são outros valores, outros comportamentos, outros princípios que muitas vezes contrastam, né? ou se chocam com a cultura humana, seja ela qual for, tá, galera? Aí eu não estou falando da cultura oriental, ocidental,
ou do brasileiro, ou do norte-americano. Sim. Eu estou falando da cultura do céu, que quando se manifesta traz consigo o cultivo daquilo que é eterno, né? Aquilo que é cultivado no céu se manifestando na terra. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que nós recebemos uma nova natureza. Quero que você preste bem atenção nisso. Eu separei dois versículos aqui. O primeiro está em João, capítulo 17, versos de 14 a 17. Aqui que está anotando aí nos comentários. João 17, de 14 a 17, diz assim, ó. Jesus estava orando, né? E ele fala assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. E lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, está aí no comentário, diz assim, ó: mas nós somos cidadãos do céu. Presta atenção, meu irmão. Filipenses 3:20, anota aí, depois leia e memorize esse versículo. A palavra de Deus está falando a respeito de nós que cremos em Cristo. Diz: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Então qual a ideia aqui? O que a palavra de Deus fala a respeito da nossa cidadania? De onde nós somos natural, né? A Bíblia fala que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Ou seja, quando que nós deixamos de ser desse mundo? Quando nós recebemos uma nova vida em Cristo. Amém? Então nós deixamos da vida natural para fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então nós ganhamos uma nova natureza. Nós ganhamos a natureza de Deus. E nós ganhamos a cidadania do céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3:20 que nós somos agora cidadãos do céu. Meu irmão, não sei se você já se deu conta disso, mas essa é uma verdade de Deus para a tua vida. Você não é mais um cidadão brasileiro. Forte. Não é forte isso, galera? Você não é mais natural do Brasil, né? Você não é mais um cidadão brasileiro. Você agora, em Cristo, você ganha uma nova cidadania. Você passa a ser cidadão do céu. Você passa a ser cidadão do reino de Deus. Amém, queridos? Então houve uma mudança de natureza, né? Na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se nós continuarmos sendo moldados pela cultura humana, nós não vamos conseguir manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus tem a sua própria cultura. Amém, queridos? Então nós temos que começar agora a sermos moldados e influenciados pelo céu e não mais pela terra. Você não é mais um cidadão brasileiro. Você não deve mais carregar a cultura brasileira ou do brasileiro, né? E eu aqui não estou diminuindo a cultura brasileira, tá, pessoal? Tô falando aqui para entendidos, né? E também não estou diminuindo nenhuma outra cultura. Sim. O que eu estou dizendo é que agora em Cristo você recebeu uma nova natureza, ok? E você precisa então se entender isso e começar a manifestar ou a buscar ou a ser moldado, lapidado
pela cultura do reino. Amém? Trazer para a tua vida os valores eternos. Trazer para a tua vida os princípios do reino de Deus. Para que então você seja um cidadão do céu, um cidadão do reino e traga consigo as marcas disso. Amém, queridos? Estão entendendo essa ideia? Então, o que acontece na prática é que quando nós conhecemos a Cristo e nós recebemos uma nova natureza, existe um choque de cultura. A cultura do velho homem com a cultura do céu, que se manifesta agora através de Jesus na nossa vida, da presença do Espírito Santo de Deus. É o que a Adri falou ali, né? Separados desse mundo caído, é isso mesmo. Nós somos separados, nós estamos aqui, mas nós não fazemos mais parte, nós não nos conformamos mais com este mundo. Amém, queridos? Então, nós precisamos agora entender isso. Como nós já vimos a semana passada, nós temos que nos deixar ser transformados por Deus através de uma renovação da nossa mentalidade, nos posicionarmos não mais de acordo com a cultura, né, humana, mas através da cultura do reino de Deus, como verdadeiros cidadãos dos céus. Amém, queridos? Você ganhou uma cidadania nova, né? Você recebeu um novo passaporte, vamos dizer assim, né? Um novo documento que garante que você agora é cidadão do céu. Amém? Só que como na semana passada nós vimos que isso é um processo, nós precisamos começar a trabalhar agora para consolidar uma nova cultura em nós. Essa é a ideia dessa nova jornada em Cristo. Então eu tenho que me conectar ao reino, buscar o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá, né? Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, como cidadãos do reino, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Nós buscarmos o reino, a manifestação do reino nas nossas vidas, para que então a gente comece a pensar e se comportar como um cidadão do céu. E hoje, gente, é o tempo onde a gente mais enxerga, né, a necessidade da gente viver isso. E não estamos falando aqui só para pessoas que começaram sua caminhada com Deus, muito pelo contrário, principalmente para aquelas que já estão na sua caminhada com Deus. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem visto, né, enfim, no geral, tá? Não estou falando de uma questão específica, mas eu estou falando na questão no mundo cristão como um todo, como o mundo tem permeado e dominado e as situações, as circunstâncias, os valores, as coisas do mundo, elas têm tomado uma conta da vida das pessoas de uma forma absurda, né? Onde a gente vê que poucas pessoas buscam socorro na palavra e sim o socorro no que o mundo diz, no que o fulano expert em tal coisa diz. Não que isso seja que a gente não tenha que fazer isso, mas a gente precisa viver, né? E a gente precisa divulgar, disseminar essa cultura do reino, né? A gente precisa priorizar essa cultura do reino. É muito sério isso. Então, em que momento que nós somos sabotados? No momento em que nós somos chamados para viver uma nova vida, mas ainda estamos influenciados ou moldados por uma velha cultura. Vocês entendem? Nós não vamos conseguir viver plenamente uma nova vida que está ligado à cultura do céu, quando nós ainda somos influenciados, dirigidos por uma cultura humana caída,
ausente de Deus. Amém, queridos? Nós somos chamados para sermos cidadãos dos céus e muitas vezes nós ainda nos comportamos como cidadãos da terra, né? E aí nós somos sabotados. Nós não vamos conseguir viver e manifestar o reino de Deus, os valores de Deus. Nós não vamos conseguir expressar o reino de Deus com uma mentalidade ainda amarrada, presa, escravizada por uma cultura caída humana que não diz mais respeito à nossa natureza, à nossa nova natureza em Cristo. Amém, queridos? Então, está aqui, né, identificado o sabotador da minha vida, da sua vida, e nós precisamos mudar isso. Amém? Precisamos entender e começar a agir, né? Como nós devemos trabalhar, como nós devemos agir, né? Então, só para identificar para você o que são valores na prática, né? Então, a cultura, ela tem os seus valores enraizados nela. Quais são os valores do céu? Quais são os valores do reino de Deus, né? Valor na prática é tudo aquilo, são prioridades internas que se expressam consistentemente em ações concretas. Então, valor é tudo aquilo que é importante, valor é tudo aquilo que nós valorizamos. Amém? Então, são prioridades que nós temos e que se expressam em ações concretas. Amém? Então, os valores do reino é aquilo que é cultivado no reino, aquilo que é prioridade no reino e se manifesta na nossa vida com ações concretas. Então, as pessoas fazem o que elas valorizam e valorizam o que fazem, né? Então, essa é a dinâmica do que são valores. Amém? E qual é o exercício? Eu tive uma experiência quando eu morei nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, eu ainda era bem jovenzinho. E foi uma experiência muito legal. Eu fui para lá cheio de expectativas, de viver uma coisa diferente e tudo mais. E aí eu cheguei e, né, é uma outra cultura, um outro contexto. E eu fui lá, eu fui viver a vida, né? Só que durante a minha caminhada eu tive algumas experiências meio constrangedoras, vamos dizer assim, porque eu não tinha conhecimento e, portanto, eu não poderia me adequar à cultura pela falta do conhecimento, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava indo de bike para a escola e eu parei num cruzamento do lado de um policial que estava de moto e olhei para os dois lados e continuei a minha jornada para a escola. Logo que eu cruzei ali, passei o cruzamento, um pouquinho mais à frente, veio o policial com a moto, com a sirene ligada, me fechou e eu fiquei assustado, assim, né? Tava num país diferente, polícia, né? Eu falei, putz, o que eu fiz, né? E aí o guarda me deu uma bronca e começou a falar um monte e tal, eu assustado. E aí eu falei, poxa senhor, né? O que aconteceu? Ele falou, você não viu o que você fez? Eu falei, o que, né? Você passou no farol vermelho. Aí eu falei, pô, mas eu tô de bicicleta. Aí ele olhou pra minha cara, meu, quase que ele me prende na hora. E ele falou, e você não conhece as leis? Aí a hora que eu falei que eu era brasileiro, aí pronto. Eu falei assim, você é brasileiro, mas você não tá no Brasil. E me deu uma bronca, antes de você andar de bicicleta, você precisa conhecer as leis de trânsito. Porque aqui nos Estados Unidos, a mesma lei para o carro é a mesma lei para a bicicleta. Aí me deu um sermão. Ou seja... Ele foi parar na corte. Eu fui parar na corte por causa disso. Mas eu consegui um desconto na multa lá, porque a juíza era gente boa. O que acontece era que a cultura era outra. Os valores, a lei, a moral, era diferente. Eu não pude me adequar por falta de conhecimento.
Então eu tomei uma multa por ser ignorante. Essa era a verdade. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós não vamos ser cidadãos dos céus verdadeiramente se nós continuarmos ignorando o céu. Se nós não conhecermos a cultura do céu, a realidade do céu. Amém, queridos? Nós precisamos buscar o reino, nós precisamos tomar posse do reino, nós precisamos mergulhar na cultura do reino, e isso só é possível através de uma vida de devocional, de uma vida de relacionamento com Deus, de uma vida de devoção a Deus, de conhecimento da palavra, de leitura, de oração, onde nós vamos nos conectar ao céu e nós vamos começar a manifestar o céu na terra. Amém, queridos? Então, eu queria dizer para você com muito amor: deixa de ser ignorante, porque ignorância dá prejuízo. Ignorância dá margem à sabotagem na nossa vida. Ah, Sérgio, mas como que eu vou manifestar o reino de Deus? Quais são os valores do reino? Está na Bíblia, meu irmão. Se você estudar ali o Sermão do Monte, ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, depois ele vem falando sobre o reino de Deus, ele vai falando das características do reino, os valores do reino, os princípios do reino. Nós precisamos conhecer a nossa nova pátria, conhecermos a nossa pátria, conhecermos o rei, aquele que reina neste reino, o caráter de Deus, e a partir daí nós começarmos a encarnar esses valores na nossa vida, para que nós possamos então sermos de fato cidadãos, representantes deste reino. Sabe por quê, gente? Senão a gente vai viver, sabe o quê? Uma religião. E cristianismo, como a gente cansa de falar aqui, não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus, né? A gente tem a nossa parte e tem a parte de Deus. E a gente às vezes vive como se só Deus tivesse a cumprir com a parte dele, e a gente pouco faz para cumprir com a nossa. Então a gente tem que saber quem nós somos, né? O que Deus espera de nós, né? O que Deus tem para nós e através de nós, né? Porque a gente não pode esquecer nunca, gente, nunca, né? Que a obra de Deus hoje, ela é feita através de mim e de você, através das nossas vidas, né? Ele se manifesta através da semente que nós lançamos. E muitas vezes a gente está lançando uma semente que está complicada, porque essa semente ela não está alinhada ao reino de Deus, à cultura de Deus. E aí a gente vai para a igreja, a gente ouve, a gente canta, mas na segunda-feira cada um vive a sua vida de acordo com o que a cultura do mundo diz, né? E não estamos dizendo que você tem que deixar de viver sua vida, não. Mas se você escolheu, se você desejou, se você entregou sua vida a Cristo, né? Você tem que viver nesse mundo de uma forma diferente, né? Não tem como não viver, porque senão você vai viver a religião. Você tem que viver como se você não fosse desse mundo. Ou seja, quanto mais você se sentir e quanto mais as pessoas te verem como um ET, você está no caminho certo. Mais próximo da cultura do reino você está. Quanto mais você já conformado, né, a esse mundo, mais longe do reino. Então, é o que a Lu falou aqui, ó, e cuidar todos os dias do que nos alimentamos. Há muita coisa na cultura que se opõe totalmente à palavra de Deus. É isso mesmo. Na verdade, grande parte da cultura humana ela é contrária a Deus, porque a natureza humana ela é inimiga de Deus, né? Então, muito da expressão da cultura humana ela vai
sabotar a nossa caminhada porque ela é antibíblica, ela nega Deus, ela nega a verdade de Deus. E nós, como cidadãos do céu, somos nos esvaziar dessa cultura humana e nos enchermos da cultura do céu. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Romanos, abre aí, em Romanos capítulo 14, verso 17. Eu queria, a Kika vai ler pra gente aqui, e depois nós vamos fazer mais uma reflexão. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Pode ler o 18? E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Amém? Então o que diz o versículo 17? Porque o reino de Deus, né, o reino que nós estamos falando, a cultura do reino, os valores, não é uma questão de comida ou de bebida. Ou seja, o reino de Deus, ele não são essas coisas do mundo, né? Em outras palavras, não é comida nem bebida. É viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Na outra versão diz assim, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então aqui, esse versículo ele já nos revela algo importante, que os cidadãos dos céus, eles não vivem, a vida deles não é dirigida por comida ou por bebida. Cidadãos dos céus não vivem por estas coisas, né? Por isso que Jesus disse, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. Ou seja, o cidadão do céu ele tem o seu foco na eternidade. Por isso que diz o texto que o reino de Deus ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito. São 3 valores do reino de Deus importantes para mim e para você. Então você quer começar a encarnar os valores do céu? Comece a manifestar justiça. Amém, queridos? Então, que a sua vida expresse justiça, ou seja, viva de maneira justa. Amém? Nas suas relações pessoais, nas relações de trabalho, como um cidadão. Amém? Seja justo, manifeste justiça na sua vida e através da sua vida. Esse é um valor do reino de Deus. Enquanto o mundo promove injustiça, enquanto o mundo é sacana, enquanto o mundo engana, enquanto o mundo busca os seus próprios interesses, né? Enquanto o mundo corre atrás do seu próprio rabo, olha para o seu próprio umbigo, né? O cidadão do céu, ele vive em justiça. Olha a diferença, meu irmão, presta atenção. E nós como brasileiros, né, que temos enraizados dentro de nós a cultura do jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas das coxas, de levar, né, aquela coisa do brasileiro, né, de querer se dar bem. Infelizmente, né, não estou aqui generalizando, mas faz parte da cultura brasileira, né? A gente às vezes passa vergonha fora do Brasil, né, por causa desses comportamentos. O cidadão do céu e nós, como ex-brasileiros, né, agora cidadãos dos céus que estamos em Cristo, nós temos que nos esvaziar dessa mentalidade, dessa cultura, para sermos agentes de justiça na terra. Olha que lindo isso, meu irmão. Amém? A nova vida em Cristo para nós significa que nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós seremos a manifestação da justiça, ferramentas de justiça na terra. Amém? Mas não só de justiça, diz o texto também, de paz. Amém? Ou seja, nós enquanto cidadãos podemos manifestar ao mundo num tempo de pandemia, de crise, de loucuras, das mais variadas, nós podemos andar em paz. A paz que excede entendimento é uma marca do cidadão do céu. As pessoas olharem para você e elas desejarem ter a paz que você tem, porque você está em Cristo.
Isso é manifestação da cultura do céu na terra. E não só na sua vida, mas você também ser um agente de paz na terra. Ó, aqui a Schmidt. Schmidt é você, Márcia? Schmidt Jesus, ela colocou aqui: hipocrisia, uma cultura do que convém e não do que é real, né? E é isso mesmo. Amém, queridos? Então, nós podemos ser agentes de paz, nós podemos promover a paz, nós podemos viver essa paz, que não é a paz que o mundo dá, é uma paz que vai além das circunstâncias, é uma paz que enche o nosso coração, é a paz no meio da guerra. Ó, o Adriano aqui: glória a Deus, existem leis e regras no reino dos céus e o mundo espiritual reconhece isso, como vivemos e nos comportamos. É isso? É isso. É isso aí. Amém, queridos? Então, e a Bíblia diz mais que o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. É a Márcia. Amém, queridos? É alegria. Ou seja, existe gozo, existe júbilo, existe alegria na presença de Deus. Nós podemos ser um povo feliz. Amém? Um povo alegre, um povo que onde chega muda o ambiente, né? Transforma o ambiente com a alegria de Deus, com a alegria contagiante. Isso é valor. O cidadão do céu, ele foi chamado para andar em justiça, ele foi chamado para ser agente de paz e de alegria. Amém, queridos? Esses são apenas alguns dos valores do céu. Alguns. Amém? Por isso que eu digo para você, meu irmão, existem muitos outros valores. Além da justiça, além da paz, além da alegria, nós temos o amor. Amém? Porque Deus é amor. Né? Nós temos que viver o amor de Deus, manifestar o amor. Nós temos a fé, nós temos a misericórdia, nós temos o perdão, nós temos uma série de outros princípios e valores que são cultivados no céu. E assim como Jesus disse que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu, quem vai manifestar essa vontade somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos os representantes, embaixadores desse reino. Cabe a nós então, por onde nós formos, amém, né? Por onde nós andarmos, os espaços que nós vamos ocupar, os papéis que nós vamos exercer devem ser feitos com esta marca. A gente fez uma vez um projeto lá em São Paulo que chamava, como que era da Belinha lá? Be Life. Be Life. Muito legal. Onde a gente apresentava, né? Nós nos apresentávamos, ou apresentava o corpo de Cristo como abelhas, né? E o papel das abelhas é o quê? Né? Polinizar, né? Fazer a polinização. E esse é o nosso papel enquanto cristão, né? É demais, porque você é responsável por fazer a polinização dessa cultura sobre esse mundo tão tenebroso, gente, que a gente está vivendo. Nós podemos ser agentes transformadores Amém. Desse mundo terrível, Amém. Desse mundo cruel que nós estamos vivendo, desse mundo mentiroso, desse mundo hipócrita, enfim, né? Levando esses pontos aqui que nós temos colocado para vocês nesse estudo, né? Amém, e o queridos? que está cheio na palavra de Deus. Nós só seremos agentes transformadores quando a cultura do céu estiver enraizada na nossa vida e ela se chocar com a cultura humana, né? Então nós vamos salgar, nós vamos ser sal, luz nesse mundo. Amém, querido? Só que isso primeiro precisa acontecer em nós. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Eu não vou conseguir me comportar como cidadão do céu se ainda dentro de mim está enraizado aquela velha cultura do velho Sérgio, do velho homem. Amém, queridos? Eu preciso assumir a minha nova identidade, e a partir daí então a manifestação do céu ela vai se tornar natural, né? No meu pensar, no meu agir, nas minhas escolhas e nos meus comportamentos. Amém, queridos? Então, como nós falamos na semana passada, né? Nós estamos aqui
como é que é a palavra? Que você usou, Adri, semana passada. Estamos colocando aqui, né, o sabotador da cultura, né? Esqueci a palavra, o Adri que usou semana passada. E estamos revelando aqui, né, mais esse sabotador. E eu gostaria que você pensasse o quanto ainda da velha cultura você consegue identificar na tua vida. O quanto da velha cultura ainda dirige a tua vida, influencia a tua vida, as suas escolhas, a sua visão de mundo. E que você comece a orar e comece a buscar, através da leitura da palavra, desmascarando, a Lu falou, estamos aqui desmascarando mais um sabotador, né? A cultura pode estar te sabotando, a velha cultura, a velha mentalidade, né? Os velhos valores. Nós não somos mais, eu não sou, nem eu não sou mais natural de São Paulo, né? Na tua identidade está lá, né? Nacionalidade brasileiro, natural de São Paulo. Eu não sou mais, meu irmão. Eu sou natural do céu. Amém? Eu sou natural do reino, né? Eu nasci, eu fui adotado, sou filho de Deus. Lá, minha origem está no céu. Os meus valores são do céu. Os meus princípios são do céu. Eu quero ter a minha vida influenciada pelo céu. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Passaporte universal. É isso aí, Neuza. Amém? Passaporte celestial, né? Pode ser até mais específico, né, Neuza? O passaporte do céu. E às vezes a gente incute a cultura na gente, né? Por uma questão de posicionamento, por uma questão de aprovação, por uma questão de querer estar num lugar de destaque, querer agradar os querer outros. agradar o outro. Gente, é muito sutil. E aí isso vai entrando. Quando você vê, o mundo dominou a sua vida e você acha que você ir na igreja de domingo está resolvido. Enquanto você está vivendo a cultura a todo tempo na sua vida, a cultura do mundo, né? E você tem que lutar contra isso, porque quem te honra é Deus, quem te coloca nos lugares altos é Deus, quem prospera a tua vida é Deus, quem abre as portas na tua vida é Deus, em nome de Jesus, porque Ele está comandando, Ele está no centro, Ele está acima de todas as coisas. Amém? Amém, queridos, nosso tempo está acabando hoje. Nossa. Nosso tempo aqui minuto correu. E meio. Mas, queridos, eu acho que o conteúdo foi passado, a reflexão valeu demais. E que você possa se posicionar, pensar a respeito disso. Orar. Amém? Orar, buscar, se posicionar. Ore a Deus para que a cultura do céu seja derramada sobre a tua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Amém? Eu tenho certeza que Deus quer se derramar na tua vida, que Deus quer se revelar, se manifestar em você, para que você seja um embaixador e que você seja um representante da cultura do céu na terra. Amém. Você vai ser uma bênção, você vai ser uma ferramenta de Deus, você vai ser um agente transformador nessa terra, porque você vai assumir a sua nova identidade em Cristo, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe vocês, galera, em nome de Jesus. Domingo culto às 10 horas lá na igreja, tá bom? E ao vivo. E semana que vem estamos juntos de novo para a sala de oração. Estamos juntos aí para quinta-feira pra gente mergulhar junto na palavra de Deus. Amém. Tá acabando, gente. Faltam uns segundinhos aí. Galera, vamos lá. Vamos lutar contra esses sabotadores. Vamos vencê-los em nome de Jesus. Convida a galera, gente. Vamos bombar essa live pra gente polinizar, pra gente levar a palavra de Deus, pra gente colocar as pessoas perto desse tempo de estudo, tá bom? Amém, galera. Beijo, tá acabando. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um beijão no coração aí de Fiquem todos. com Deus. Tchau.